Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco da quinta aula do curso de Astrologia Hermética do E-Adeptos. Então, nesse bloco, nós vamos falar um pouquinho do primeiro signo intermediário, que seria um signo que está localizado entre Áries e Touro. Então, dentro do tarô, nós vamos entender esse signo como sendo o cavaleiro de moedas, né? Ou seja, cavaleiro é aquela energia que está diretamente remetida a Tiferet e é uma energia agressiva, é uma energia que vai lá e resolve o problema. Então ele vai lá e resolve o problema dentro de que elemento? Então, o elemento ouros, o elemento moedas, que é matéria. Então a palavra-chave aí do cavaleiro de ouros vai ser aquele que vai lá e resolve o problema colocando a mão na massa. Então essa energia, se a gente parar para entender, é bem lógico e muito simples de entender o raciocínio. Você vai pegar as características de Áries e as características de Touro e vai misturá-las. Então, Áries, ele tem aquela vontade, como a gente já explicou, ele quer fazer, quer acontecer, quer ir lá, quer resolver, mas é fogo de palha. Então começa as coisas e não termina. Touro, por outro lado, não quer fazer nada, é devagar, lento, com aquela energia estática, de estabilidade e tal, e não começa nada, não tem iniciativa. Porém, uma vez que ele começou, ele é o trabalhador que enfia a mão na massa e resolve e vai até o final. Então o cavaleiro de moedas, ele junta essas duas qualidades. Então é uma energia, por estar no final de Áries, vai indicando que cada vez mais aquele planeta que a gente está trabalhando, né, daqui a pouquinho a gente já fala disso, vai estar propenso a iniciar as coisas e finalizar. Então é o tipo de pessoa que gosta de começar as coisas e terminar. É o próprio líder que constrói o seu próprio império. Então ele vai querer ele mesmo abrir a empresa e ele mesmo gerenciar, ele mesmo vai tomar conta das coisas e ele mesmo vai cuidar. É o tipo de pessoa que intelectualmente vai querer começar os projetos e ele mesmo terminar e assim por diante. Então muita da característica do Cavaleiro de Moedas é essa iniciativa, né, essa vontade de fazer as coisas e a vontade de ser ele mesmo quem finalize. Vamos ver agora como é que essa energia se manifesta em cada um dos planetas. O Sol, dentro do Cavaleiro de Moedas, ele vai se caracterizar como uma mistura mesmo de Áries e Touro. Então, quando você olhar as descrições desses dois, você vai conseguir sim reconhecer dentro dessas características. Então, não tão agressivo quanto o ariano, mas também não tão passivo quanto o taurino. Vai ser uma pessoa que tem vontade de fazer e normalmente é aquele tipo de pessoa que, em essência, gosta de construir as coisas. Então a definição do Myers-Briggs para isso é o artista. No sentido de que ele tem a inspiração, ele vai até lá e ele mesmo faz a obra de arte. O ascendente em Cavaleiro de Moedas. Então o ascendente, como a gente já viu, de novo se é o seu caso, vai lá e dá uma olhada no ascendente em Áries e Touros ao mesmo tempo. Então conforme você for amadurecendo, né, o seu Malkuth for ficando cada vez mais e mais estabelecido, ele vai ser uma pessoa que tem a tendência de ser mais responsável. Então, responsabilidade é uma palavra muito chave dentro dessa qualidade. Então, você vai pegar toda a qualidade de líder ariano com a de administrador taurino. E a mistura desses dois seria o empreendedor. Então, quanto mais madura a pessoa vai ficando, mais empreendedora ela acaba se tornando. A Lua em Cavaleiro de Moedas. A Lua em Cavaleiro de Moedas, ela vai trabalhar muito com o seu íntimo, seguindo as qualidades de Áries e de Touro. Então, o que ela vai fazer? O íntimo da pessoa tende a ser inquieto e, ao mesmo tempo, numa estabilidade. Então, ela vai tentar buscar maneiras de se sentir estável. Então, ao invés de ficar no canto como o Touro, querendo sempre uma estabilidade, uma parte de descanso, de agrupar as coisas que lhe fazem bem emocionalmente, essa lua ela vai ser uma mistura dessa. Então ela vai procurar a ideia de vontade de viajar, vontade de conhecer novos mundos, vontade de ser pioneiro, mas não tão forte quanto o ariano puro. Então ele vai tender a querer começar as coisas, querer começar projetos e ao mesmo tempo manter a mão em cima deles. Muito da ideia do artista recai nesse planeta, da Lua. Porque é aquele íntimo de que você quer começar a fazer uma escultura, um projeto e tal, você idealiza a escultura, você monta a escultura e você mesmo enfia a mão na terra
e no mármore, no granito, até você moldar do jeito que você quer. Então, esse é o princípio da Lua em Cavaleiro de Moedas. Mercúrio em Cavaleiro de Moedas é alguém que tem a mente também nessa mistura de Áries e Touro. Então, o Rod, o princípio da razão e racionalidade, pega essas duas características. É alguém que sempre vai estar tentando resolver problema ou tomar a iniciativa mental de resolver problemas e cuidar de problemas. Por outro lado, ele vai querer ele mesmo terminar a equação. Então não vai pedir ajuda para os outros, vai ter um pouquinho dessa teimosia de Touro. Então tem a iniciativa de começar projetos intelectuais e, ao mesmo tempo, a estabilidade e a paciência ou a teimosia de querer terminar tudo sozinho, de querer entender as coisas sozinho. Muito da palavra-chave daqui é autodidata. O Vênus em Cavaleiro de Moedas, ele tende a pegar aquela paixão avassaladora ariana e unificar ela com a monogamia e a parte terrena taurina. Então eles tendem a ser pessoas extremamente românticas, porém monogâmicas. Então eles tendem a pegar uma parceira, um parceiro e dedicar a estar sempre conquistando essa pessoa dia após dia. Então mistura aí, dentro das oitavas altas, é claro, o que tem de melhor dos dois signos. Marte em Cavaleiro de Moedas é praticamente o empreendedor. Ele gasta energia e gasta sua força sempre buscando novas ideias, sempre buscando fazer coisas novas ou novos projetos. E, dentro dessa teimosia, é a pessoa que precisa terminar e enfiar a mão e gerenciar tudo que começa. Então é muito comum pessoa que tem isso no mapa abrir o próprio negócio e ser o cara que fica atrás do balcão tomando conta de tudo. O Júpiter em Cavaleiro de Moedas indica que o santo graal, ou o recede da pessoa, ou aquela energia na qual ela é boa, o benéfico do zodíaco, é essa capacidade. Então a gente brincava falando que é a energia do estagiário, porque a pessoa que tem isso no mapa, normalmente ele tem aquela vontade intrínseca de querer abraçar o mundo e fazer vários projetos e ao mesmo tempo tomar conta de todos. Então ele vai ter essa qualidade, essa característica de ter a iniciativa empreendedora de começar as coisas e, ao mesmo tempo, a facilidade para gerenciar tudo e administrar isso. Então, a gente costuma ver muito mapa de pessoas que vão ligado, quanto mais aí para Touro ou para Áries que está o planeta, mais voltado para empreendimentos mesmo, de construir negócios próprios, fazer as coisas, manufaturar as coisas e normalmente vender essas coisas também. Então é uma pessoa que cuida de todas as etapas do processo de fabricação artístico. Então muito da gente, que a gente vê de artesão, de artesanato, de gente que cria e faz e monta as próprias coisas, e essa força aí que vem do Santo Graal, de Recede, Júpiter, estaria influenciando o resto do mapa nesse sentido. Saturno em Cavaleiro de Moedas, por outro lado, ele vai te ensinar como lição de vida que você não pode depender dos outros. E que você precisa levantar a bunda da cadeira e fazer as coisas. E esse vai ser o seu grande desafio. Então, provavelmente, vai ser uma pessoa que vai ter que, em algum momento da vida, tomar a iniciativa, sair da cadeira e efetivamente colocar as mãos na massa para colocar em roda, né, colocar em funcionamento aquilo que deseja. Urano em Cavaleiro de Moedas, ele lida com riscos bem calculados. Então é um idealista que tem aquele Urano em Áries de tomar risco e avançar e se arriscar pessoalmente, com os cálculos de Urano em Touro. Então você somando essas duas energias, você vai ter uma pessoa que toma riscos extremamente bem calculados. Por exemplo, aqueles caras que saltam de motocicleta em cima de penhasco, ou alguma coisa nesse sentido. De que você vai estar tomando um risco pessoal, porém com tudo extremamente bem calculado para não ter erro. O Netuno em Cavaleiro de Moedas, ele constrói a espiritualidade. Então vão ser pessoas que normalmente vão frequentar diversos tipos de grupos religiosos ou espirituais e tal, até que encontre algum que goste. E aí ele ou provavelmente vai criar o seu próprio, de acordo com a sua intuição ou com a sua religiosidade. Plutão em Cavaleiro de Moedas vai trabalhar com um desafio enorme dentro da vida, né? O que vai precisar ultrapassar isso vai ser uma mistura de coragem com administração. Então provavelmente vai ser, assim como a gente falou em Saturno,
que a pessoa tem que levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, quando você tem Plutão nisso, provavelmente você vai ter que ser obrigado a vencer isso, entrar profundo nessa ideia de arriscar e segurar as pontas até o final. Então, provavelmente esse vai ser o grande desafio na sua vida. Ter a coragem de começar alguma coisa e terminar essa coisa. Tá ok? Próximo bloco, a gente passa Touro e chegamos à mistura de Touro com Gêmeos, ou seja, o Rei de Espadas. Até mais.